Olá, queridos irmãos, amigos, sejam muito bem-vindos ao canal da Igreja Batista em São Martim. A nossa igreja ela fica situada na Rua Pulcro, Assunção, 840, bairro de São Martim, na cidade de Recife. É um prazer imenso poder contar com vocês assistindo nossos cultos. Desejamos a todos um feliz e abençoado culto ao Senhor. Que Deus possa trazer uma mensagem de esperança, de fé, de alegria ao seu coração através das músicas, da leitura bíblica e da pregação da palavra. A todos, um bom culto em nome de Jesus. Amados irmãos, nós viemos aqui para agradecer pelo Ministério de Ação Social, pela sua doação, tanto depositando na conta da igreja, como doando alimentação e material de limpeza para a campanha que realizamos agora no mês de junho. Nós ajudamos mais de 30 famílias e queremos ajudar mais. Então eu conclamo a todos os amados irmãos que possam continuar ajudando, aqueles que não ajudaram, que possam ajudar, tanto depositando a sua oferta para o Ministério de Ação Social, ajudar essas famílias necessitadas na conta da igreja, como entregando material de limpeza ou material de alimentação na igreja, de segunda a sexta, a nossa irmã Vilma, das 9 às 17 horas. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. O que Deus uniu, ninguém separe. Lembrando da nossa EBD de casais, que acontece às quintas-feiras, às 19h30, ministrada pelo pastor Marcos Bittencourt. Se você ainda não fizer parte da nossa EBD, baixe o aplicativo Cisco Mix e venha participar conosco. Em caso de dúvidas, procure a irmã Santina. Lembrando que de 16 a 18 de outubro acontecerá o nosso retiro para casais, que será no Hotel Viver Fazenda, com o tema Casamento a 3, uma aliança com Deus. Efetue os pagamentos e mande o comprovante para Edson e Andresa. Olá, irmãos! Gostaria de informá-los um pouco mais sobre a programação infantil. Sábado, às 4 horas da tarde, temos culto infantil, de 0 a 4 anos, 5 a 7 anos e 8 a 11 anos. Atividades às 6 horas no grupo WhatsApp Geração IBSM. Mais informações, fala com tia Santina. Olá, igreja! Hoje eu vim trazer alguns avisos da nossa juventude. Nossa EBS está acontecendo todos os sábados às 8 horas, por meio de videoconferência, e toda a igreja está convidada a participar junto conosco. Agora nós temos os nossos devocionais, que carinhosamente chamamos de Pão Diário. Para mais informações e inscrição, entre no nosso Instagram, @QueroResete. Também é por meio do nosso Instagram que todas as sextas está acontecendo Boas Horas, sempre às 8h30. Abordando diversos temas atuais e do nosso interesse. Aproveitem e já nos sigam nas redes sociais e no nosso canal no YouTube, onde estamos sempre postando o Reset TV. Foram esses os nossos avisos de hoje. Que Deus os abençoe, continuem se cuidando e em breve, se Deus quiser, estaremos reunidos novamente. Olá, igreja! Estou aqui para dar alguns avisos. O primeiro aviso é sobre a EBD dos adultos, que tem acontecido todos os domingos, às 9 horas da manhã, no YouTube. Segundo aviso, lembrar para vocês que se vocês não assistiram algum de nossos vídeos, não se preocupe, porque ele ainda continua disponível no canal da nossa igreja. Terceiro e último aviso, não se esqueçam de se inscrever no canal da nossa igreja, compartilhar esse vídeo e curtir e ativar o sininho. Deus abençoe! Bom dia, amada igreja. Nesse momento a gente vai se dedicar um pouco a entender a pastoral que você pode encontrar na íntegra, através de vários outros meios. E a pastoral foi escrita pelo pastor Marlon Rego, e cujo tema é a centralidade da cruz
na espiritualidade cristã. Novamente, a centralidade da cruz na espiritualidade cristã. A temática da pastoral é justamente sobre a cruz de Cristo, como os eventos que cercaram a morte dele precisam guiar quem a gente é, como a gente vive. Cristo deixou isso muito claro: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24 vai dizer isso. E a ideia é como isso pode acontecer. Paulo vai deixar muito claro: eu já fui crucificado com Cristo, já tomei a minha cruz no meu lugar naquele evento de morte, já passou. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E vivo a vida presente na carne pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A cruz é um ato de entrega, a cruz é um ato de renúncia do que você quer, do que você almeja e os seus próprios pensamentos e desejos para viver aquilo que Ele quer que a gente viva. É isso que a cruz representa e precisa representar. E é a ideia de negar aquela ideia do eu em primeiro lugar. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a mim mesmo. É saber colocar o outro em primeiro lugar, como a cruz representou para Cristo, quando Ele morreu por nós, para que a gente pudesse ter vida. E ao final, a pastoral vai trazer uma frase muito interessante. A prática da espiritualidade não pode ficar restrita a aceitar Cristo como Salvador, mas buscar comunhão com Ele, o qual morreu pelo nosso bem e ressuscitou para nos ajudar e guiar como filhos de Deus Pai Espírito. A cruz representa como a gente precisa viver, como a gente deve viver. A cruz como renúncia do eu para viver por Ele, fazer a vontade do Pai, é a maneira que nossa espiritualidade precisa ser vivida hoje. Grande abraço. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso?
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e te louvamos e te adoramos por quem tu és e também hoje, especialmente, te louvamos pela vida que tem nos dado, pelas bênçãos derramadas sobre nossa casa, sobre nossa vida. Nós te agradecemos pela vida eterna. Nós te agradecemos pela vida abundante que já podemos desfrutar aqui. Vida sobre vida, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te adoramos, porque tu és a vida e esta vida não acaba. E é nela que estamos fundados, é nela que estamos abraçados nesse momento. Nós te agradecemos, te louvamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Tenho uma pergunta pra te fazer. Qual o maior amor do mundo? Não é o da mamãe, nem é o do papai. A Bíblia que responde em João 3,16. Tenho uma pergunta pra te fazer. Qual o maior amor do mundo? Não é o da mamãe, nem é o do papai. A Bíblia que responde João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu único filho, para que todo que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Para que todo que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. O maior amor do mundo é o de Deus por mim e você. O maior amor do mundo é o de Deus por mim e você. Graça e paz, queridos irmãos. Seguindo orientações do Governo do Estado e da Convenção Batista Pernambucana, uma vez que as atividades religiosas têm um papel fundamental através de ações sociais relevantes e asseguram conforto espiritual à sociedade, o retorno de nossas atividades presenciais será a partir deste domingo, 12 de julho, no horário das 17 horas. Contudo, há a necessidade da consciência e a colaboração de todos. A pandemia não acabou e precisamos continuar com os cuidados devidos. Para este retorno, devemos seguir protocolos rígidos de segurança sanitária e somente permitirmos a ocupação de até 30% do seu espaço, neste início, podendo chegar ao limite máximo de 50 pessoas. Ao todo, em nossa IBSM, só poderemos ter como participantes durante os cultos um total de 50 irmãos, que incluirá os que conduzirão os trabalhos, pregador, instrumentistas, regente e vocalistas, e também os irmãos que ficarão assentados nos bancos. Medidas de proteção. Com estas temos o uso das máscaras, que será obrigatório durante os cultos, a distância mínima de segurança entre os participantes, que será de 1,5 metro, ou seja, uma pessoa por banco, excetuando-se as pessoas que residam na mesma casa. Os idosos acima de 60 anos e aquelas pessoas que possuam comorbidades, pessoas que têm mais de um problema de saúde, aconselhamos que fiquem em casa, mesmo gozando de boa saúde. Lembramos ainda que as celebrações estarão disponíveis por meio da internet. Crianças menores de 10 anos devem permanecer em casa
pois em sua maioria são assintomáticos e poderiam ser vetores da doença em suas famílias. Não será permitido o compartilhamento de materiais como Bíblia, revista, entre outros. O uso desses deve ser individual. Devem ser evitadas práticas de aproximação entre as pessoas e outras formas de contato físico, como dar as mãos, beijos, abraços, apertos de mãos. Antes e após os cultos, não serão permitidas aglomerações. Também serão disponibilizados pias providas com água corrente, sabonete líquido e toalhas descartáveis, assim também como álcool 70 em todos os acessos. Que Deus abençoe e proteja a todos nós. Amém. Pela vida em Jesus eu coopero. Esse é o tema da campanha de missões estaduais 2020, onde todos os batistas pernambucanos são convocados a participar. Esse ano a campanha tem um formato diferente daqueles que habitualmente nós tínhamos participado. É uma campanha totalmente digital, onde você pode entrar no hot site da campanha e ter acesso a todo o material, revista do promotor, ordem de cultos, o hino com clipe, além de conhecer os campos, conhecer os missionários, com testemunhos maravilhosos. Esse ano, o texto bíblico está no Evangelho de João, capítulo 1, versos de 2 a 4, que diz: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Por que cooperar? Porque o Logos é eterno, ele estava com Deus desde o princípio. Por que cooperar? Porque o Logos, que é Jesus, é criador de todas as coisas, e porque nele está a vida. A ênfase desse ano é a cooperação por meio de Jesus, porque fomos alcançados, redimidos, ele nos escolheu e nós precisamos ainda mais fortalecer os laços de cooperação. Eu louvo a Deus pela Igreja Batista em São Martim, que ao longo do tempo tem sido uma igreja cooperadora com a obra de missões. O nosso abraço ao pastor Samuel Couto, a cada irmão, e precisamos avançar ainda mais. Nós temos hoje 184 municípios em Pernambuco e também 88 missionários que estão no campo fazendo a obra. 90 campos hoje estão sendo evangelizados, discipulados. Nós temos um projeto do PEP com 42 núcleos em igrejas no estado. Temos hoje 15 seminaristas missionários, mas ainda há muito o que fazer. Precisamos da sua oração. Precisamos que nós possamos, de uma maneira voluntária e espontânea, alcançar muitos outros municípios, bairros da região metropolitana, que precisam conhecer o amor de Deus, através da cooperação, através dos joelhos dobrados, através das mãos que generosamente têm ofertado. Nosso desafio é grande. Em tempos de pandemia, são muitos desafios. O desafio deste ano é levantar uma oferta de R$600 mil, e nós cremos que é possível isso acontecer. Portanto, pela vida em Jesus eu coopero. Eu quero agradecer muito a Deus a vida desta igreja e vamos à frente, cooperando pela obra de Jesus. Amém. Oremos. Pai amado, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te agradecer, Senhor, sobre a cura dos enfermos, Senhor, da Covid-19, os enfermos da nossa família que foram curados, da nossa igreja, do país e do mundo, Senhor. Obrigada, Senhor, por Tu ter restaurado, Senhor, a saúde de cada um. Peço também, Senhor, que leves o consolo, Senhor, para aquelas famílias que perderam seus entes queridos, Senhor.
que elas possam, em meio à tristeza, Senhor, também te louvar e te agradecer, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada por tudo. Fica com esse projeto do prédio multiministerial, Senhor, que o alicerce, Senhor, de tudo isso possa ser Tu, Senhor. Que Tu estejas ali no meio daquela obra, Senhor. E que todo esse prédio seja para a Tua honra e glória, Senhor. Obrigada por tudo, obrigada pelo alimento, obrigada pelo nosso dia de hoje, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, que reina e vive para todo sempre. Amém. Obrigada, Senhor, por esse momento tão especial. E buscar mais e mais a Tua palavra junto com os nossos irmãos, Senhor. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão que está aniversariando esse mês. Também te peço, Senhor, pela vida de cada casal que está também aniversariando o mês do casamento, Senhor. Fortalece, Senhor, mais e mais a união de cada um. Senhor Deus, vim te pedir em especial, Senhor, pela vida de cada missionário, Senhor, que leva a Tua palavra com tanto amor para aqueles que não te conhecem. Também, Senhor, quero agradecer pela construção do prédio ministerial, que com certeza vai dar tudo certo com a Tua mão, Senhor, com a Tua presença, com a Tua fidelidade. Em nome do Teu Filho amado, te agradeço por tudo, por todos os pedidos, Senhor, e pela vida dos pastores, pela vida dos enfermeiros, dos médicos. E, Senhor, toma conta de cada lar, toma conta de cada pessoa, livrando dessa pandemia, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, te agradeço. Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, me esforço em favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir, vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem
bem maior. A Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Dízimo é uma manifestação de gratidão a Deus, daqueles que sabem que tudo que são e tudo que têm vem do Senhor. Nós estamos vivendo um momento atípico. Assim não podemos dedicar os nossos dízimos e ofertas de maneira presencial. Façamos a nossa dedicação de dízimo, oferta para missões, oferta para construção, através de depósito ou transferência bancária na conta da igreja. Banco Bradesco, agência 1230, conta corrente 2855, dígito 8, CNPJ 08 645 285, sequência de 301, dígito 20. E a palavra de Deus nos orienta ao seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor Deus, para Te agradecer por essa oportunidade, Senhor Deus, de estar aqui Te servindo, Pai Santo. Queremos Te agradecer, Senhor, pelos dízimos e as ofertas dedicadas, Senhor Deus. Mas, Pai Santo, nós queremos também Te pedir uma outra oportunidade para aqueles irmãos que não puderam dedicar seus dízimos e ofertas agora, Senhor Deus. O Senhor sabe o motivo de cada um, Senhor Deus. Os abençoa, Senhor Deus. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Trouxe toda esta alegria que nos contagia, assim nos faz cantar. Do nosso viver Ele é o maior motivo. Cristo está vivo e sempre vai reinar. Hoje, pelo amor de Cristo, somos livres. Seu poder livrou-nos de tantas prisões. Sua graça alegra os nossos corações. Hoje somos livres pelo amor de Cristo. Hoje, pelo amor de Cristo, somos livres. Seu poder livrou-nos de tantas prisões. Sua graça alegra os nossos corações. Hoje somos livres. Hoje somos livres pelo amor de Cristo. Livres em Cristo.
Graça e paz, amados e amadas da IBSM. Vamos dar início a mais uma mensagem vinda do Senhor. Por isso eu convido os amados a abrirem as suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 51. Marcos, capítulo 10, versículo 51. Apenas um versículo nós vamos ler. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Oremos. Senhor Deus, Pai de misericórdia e bondade, nesta manhã nós estamos dispostos, conforme a nossa necessidade, a tornar a ver. Se há no meio de nós pessoas que estão ficando cegas, porque o sistema, os afazeres da vida estão levando a esta cegueira, que tu possas vir transformar, que tu possas vir mudar esta situação. Que no nome de Jesus, tu possa perdoar os meus pecados para poder falar do teu nome. Esta é a nossa oração, no nome e pelo amor de Jesus. Amém. Queridos e queridas, é certo que vocês já devem ter escutado nesse seu tempo de cristão alguns sermões sobre o famoso cego de Jericó. Deve ter ouvido que ele não era uma pessoa invisível como os cegos que mendigam hoje. Porque Bartimeu tinha um nome. Porque ele tinha uma origem, filho de Timeu. Eu acho que você também já deve ter escutado que ele era um homem muito perseverante, que não se entregou à doença com certa facilidade, que não aceitou com a passividade que outros aceitariam o que as pessoas queriam lhe impor e até mesmo os discípulos. Eu acho que você também deve ter escutado que ele estava no lugar certo e recorreu à pessoa certa. Falar sobre o cego de Jericó, ou o cego no caminho de Jericó, eu acredito que você já deve ter ouvido algum sermão. É um sermão que os pastores gostam de falar. E por fim, acho que você já ouviu que ele não era tão pobre assim por ter uma capa e também que ele tinha uma certa saúde, porque quando foi chamado por Jesus, ele deu um salto e rapidamente chegou perto de Jesus. Mas hoje, nesta manhã de domingo, eu quero trazer uma palavra diferenciada para você. De todas aqui você possivelmente já escutou. Eu quero dizer para os amados e as amadas da IBSM que cego é aquele que não quer ver. Isso. Primeiro temos que lembrar que Bartimeu não era cego de nascença, porque ele diz que quer tornar a ver. É certo que na sua caminhada de vida, algo o levou à cegueira. Mas ele sabia usar, como as pessoas que sofrem dessa enfermidade, ele sabia usar muito bem o olfato, a audição, o tato, as funções cognitivas, algo que é natural, porque quando falta alguma coisa, como nele faltava a visão, as conexões cerebrais se renovam, se transformam para que outros sentidos possam se sobressair. Mas como eu disse, hoje eu vou falar algo diferente para você, vindo de Deus. E o primeiro tópico que eu quero dizer para você é que Bartimeu ele era cego, mas ele via com os olhos espirituais.
Sim, ele via com os olhos espirituais. E Jesus reconhece essa virtude de Bartimeu. Bem, era uma virtude tão aguçada, coisa que faltou ao jovem rico e talvez faltem hoje a quem está nos ouvindo. No capítulo 10, a partir do versículo 17, do próprio livro de Marcos, nós não vamos ler, eu só estou apenas citando. Nós vamos perceber que o jovem rico, ele foi também ao encontro de Jesus. E ele usa a mesma palavra de Bartimeu, chama Jesus de mestre. Jesus questiona aquele jovem rico. Mesmo ele enxergando fisicamente, Jesus o questiona. Bartimeu, Jesus não questionou. Porque Bartimeu, ele conseguia enxergar com os olhos espirituais. E Jesus viu isso nele. Porque Bartimeu, ele não perdeu tempo, como o jovem rico perdeu. Ele foi direto ao assunto. O jovem rico queria saber como é que eu faço para adquirir a vida eterna. Bartimeu não diz, mestre, que eu torne a ver. Foi rápido. Foi aguçado no seu pedido. Porque ele tinha uma visão espiritual. Nós, igual o jovem rico, não somos cegos fisicamente. Mas será que estamos sendo cegos espirituais? Percebam que, apesar da afirmativa do jovem rico, quando Jesus o questionou, aí ele coloca diante de Jesus que já vem cumprindo todos os mandamentos desde a sua juventude, e Jesus o ama por isso. Mas algo impedia aquele jovem de ver com os olhos espirituais. E não era o dinheiro. Era o coração. O seu coração não estava permitindo que ele tivesse uma visão espiritual. Não era vender tudo, não, Jesus. Não queria que ele se desfizesse, que ele viesse a se desfazer de nada. E sim segui-lo. Porque para seguir Jesus, você teria que abrir mão. Nós temos que abrir mão de algumas coisas. Para seguir Jesus, aquele jovem, como nós também, precisamos carregar a nossa cruz. E isso não é fácil. Não é fácil abrir mão das coisas que a vida nos proporciona. Foi isso que estava fazendo com que o jovem dividisse o seu coração. Porque ele não conseguiria seguir a Jesus, mesmo cumprindo com todos os mandamentos. Assim como o jovem, acontece nos dias atuais, queridos. Então, para que a gente possa ver com os olhos espirituais, é necessário abrirmos mão de certos prazeres, de certas coisas que a vida nos dá. E seguir a Jesus. Depois do encontro de Bartimeu com Jesus, foi o que o cego fez. O agora ex-cego seguiu Jesus por estrada afora, porque ele via com os olhos espirituais. Bartimeu era cego, mas via também com os olhos da fé. Outra virtude que ele apresenta diante de Jesus. Aquele homem tinha tudo para não crer na sua cura, para desistir de estar com Jesus, de deixar Jesus passar pelo caminho. Mas eu acredito que ele devia ter escutado uma fala, ou ouvido falar de uma fala de Jesus, quando disse que se alguém tivesse a fé do tamanho de um grão de uma mostarda, poderia remover montanhas. E ele estava removendo montanhas. As montanhas sociais, porque observe que ele estava mendigando. As montanhas dos obstáculos, porque os discípulos e as pessoas mandaram ele silenciar. Cala-te, acaba com essa gritaria.
Ele teve que vencer até as montanhas do barulho. Porque Jesus, quando saía de algum lugar, arrastava uma multidão. E não era só o barulho da fala, não. O barulho do arrastar dos chinelos. Então era muito barulho e ele teve que vencer também. Mostrando que a sua fé. Bartimeu, ele não desistia facilmente. E isso chamou a atenção de Jesus. Ele teve que fazer um alarido maior do que o barulho para Jesus poder escutá-lo. E Jesus o escutou. A sua fé fez com que ele estivesse diante de Jesus. E ele se apresentou a Jesus e pediu o que queria. Queridos, a fé, Jesus já foi enfático, ela remove montanha. E foi diferente dos discípulos a caminho de Emaús, lá em Lucas 24. Bartimeu não teve o privilégio que esses discípulos tiveram. Que montanhas eles tinham para remover através da sua fé? Eles eram descrentes. E eles não tinham nada para serem descrentes, porque eles haviam andado com Jesus, eles haviam ouvido de viva voz, ao vivo, presencial, os ensinamentos de Jesus. Eles haviam também presenciado milagres que Jesus tinha feito. Eles faziam parte de um grupo especial, um grupo seleto, conhecido como discípulos. Eles tinham conhecimento do ministério de Jesus, do que Jesus enfrentaria e o que Jesus passaria através do seu sofrimento. Foram 3 anos. 3 anos. Ele na sala de aula de Jesus, no colégio de Jesus, no ministério de Jesus. Parece que deu um branco em tudo que Jesus falou. Eles andaram com Jesus. Esqueceram. E aí, numa caminhada de 60 estádios, ou seja, mais ou menos 11 quilômetros, eles estavam cegos. Foram 11 quilômetros de cegueira por falta de fé. E eles ainda questionaram o próprio Jesus sobre o seu ministério salvífico. Aí eu quero ler para os amados lá em Lucas 24. Lucas 24, 21. Quero compartilhar com os amados como eles duvidaram de Jesus. Olha, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo, isso, e já este é o 3º dia, desde que tais coisas se sucederam. Questionaram o Senhor. Gente, foi um absurdo esses 11 quilômetros de caminhada. Cegos pelos olhos da fé, apesar de terem os olhos físicos. Queridos, ver e queridas, ver com os olhos da fé faz com que coisas realmente aconteçam em nossa vida, mesmo que demore, mas elas acontecem. Creiam nisso. Porque elas vão acontecer no tempo de Deus. Não é no nosso tempo, não. Ontem, na madrugada, eu estava assistindo Conversa com o Bial. E eu vi uma entrevista interessante desse entrevistador, Rodolfo. Deixa eu lhe lembrar quem é Rodolfo. Rodolfo é ex-vocalista da banda Os Raimundos. Amigo de infância de Digão. Também os dois fundaram essa banda. Mas Rodolfo decidiu
abriu os olhos da fé e se tornou cristão. Rodolfo decidiu fazer, feito o Bartimeu fez, seguir Jesus. E aí ele saiu da banda. Não cabia viver mais naquele meio. Isso fez com que Digão, 20 anos, questionasse por que ele tinha abandonado a banda. Foram 20 anos de uma amizade desfeita. Mas sabe o que foi que eu ouvi Rodolfo dizer? Eu sabia que isso ia ser resolvido, porque o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, é um Deus que não deixa os assuntos sem solução. Eu ouvi ele citar essas palavras na entrevista, mas ele esperou 20 anos. E pasmem, Digão continua com a banda, foi quem pediu a sua noiva para entrar em contato e descobrir o telefone de Rodolfo. E aí, quando o Digão procurou o Rodolfo, o coração dele já estava derramado. Ele contando isso, ele chora. O Digão, um baita, um homem, um brutão, ele chora contando isso. E ele diz, nós somos irmãos desde que nos conhecemos. E contou como começou essa amizade lá em Brasília. Mas Rodolfo teve que esperar 20 anos no Senhor, porque Rodolfo, ele via pelos olhos da fé. E aquela amizade vai continuar. E quando acabar essa pandemia, aí é pronto, aqui vai ser festa. E que Deus continue usando Rodolfo agora para converter Digão. E ele forma uma banda agora de músicas cristãs. E os dois sigam o caminho que Bartimeu seguiu. Rodolfo já está seguindo, porque Rodolfo passou a ver com os olhos da fé. Queridos, Bartimeu também era cego, mas via com os olhos do conhecimento. Ele sabia quem era a pessoa que vinha pelo caminho. Ele não conhecia de vista, porque ele não via, mas ele sabia quem estava saindo da cidade e arrastando uma multidão com ele, provocando todo aquele barulho, que ele teve até que fazer mais alto ainda o barulho para poder ser ouvido. Ele era cego, mas a cegueira dele não levava ele à condição de ser leigo. Porque ele tinha uma necessidade, ele tinha uma vontade, ele queria que um milagre acontecesse na sua vida. E ele levou isso ao pé da letra, por ter o conhecimento de saber quem era aquele homem tão importante que vinha pelo seu caminho. Isso não aconteceu com a mulher samaritana, que diferente de Bartimeu, ela enxergava. Aí eu quero, só para vocês se situarem onde está a mulher samaritana, lá em João 4. Jesus estava com aquela mulher, diferente de Bartimeu, que teve que ir ao encontro de Jesus, mesmo cego. Teve que gritar, a mulher não precisou gritar, porque Jesus estava numa conversa particular com ela. Foi um evangelismo pessoal. Ela não teve que gritar, ela não teve que enfrentar a multidão, ela não teve que enfrentar a rejeição das pessoas. E ela não estava ali mendigando. Ela foi apenas mendigando. Ela foi apenas pegar água. Era uma situação totalmente adversa da situação de Bartimeu. Mesmo assim, ela estava cega de conhecimento. Porque ela estava atrelada às questões culturais. Isso. Ela estava protelando o amor que Jesus estava derramando por ela, como Jesus derramou por Bartimeu, como Jesus derramou pelo jovem rico. Ela estava protelando esse amor. Porque estava atrelada à cultura. Aí ela diz para Jesus, sendo tu judeu, como é que tu vem falar comigo? Os judeus não falam com o samaritano.
coloca para Jesus, olha, como é que tu vem tirar água do poço se tu não tem vasilha, se tu não tem a cuia para pegar, e o poço está fundo, a água está lá embaixo. E ela ainda chamou Jesus, ela ainda chamou o Salvador de profeta. Profeta profetiza, ele não salva. Simplesmente porque Jesus revelou a situação civil dela. Que ela já tinha passado por vários casamentos. E aquele homem que ela não estava casada com ele. E para fechar a tampa do pote, ou para esborrar o caldeirão fervendo, sabe o que foi que ela fez? Ei, nossos pais adoraram aqui nesse monte. Agora vem tu com essa novidade que devemos adorar em Jerusalém. Ela tem um tupete. A audácia de dizer isso para Jesus. Onde é que é para adorar? A gente adora aqui. Tu vem dizer que é essa novidade agora? Tem que ir para Jerusalém? É não ter realmente noção de quem era que estava ali com ela. De quem estava derramando o seu amor. Foi pela graça. Foi pela misericórdia de Deus que Jesus não o indagou, como indagou o jovem rico, como questionou o jovem rico. Pelo contrário, ela era quem estava questionando Jesus. Questionando em tudo, só que as suas atitudes eram erradas. Mas Jesus a amou do mesmo jeito que amou os outros dois. Bartimeu sim sabia. Ele sabia quem era Jesus. Ele tinha esse conhecimento. Ele sabia a quem ele deveria derramar as suas súplicas e quem iria fazer um milagre na vida dele. Ele estava no lugar certo e fez o que era mais certo ainda. Usou de forma direta que eu torne a ver. Porque ele tinha esse desejo de tornar a ver e desejo de seguir a Jesus. E foi isso que ele fez. Seguiu estrada fora. Nós temos que ter esse conhecimento também nos dias de hoje, querido. E nós temos que usar as armas para poder seguir Jesus, para poder fazer o que Jesus nos orienta a fazer. Não devemos demonstrar que não temos conhecimento. Não devemos demonstrar que não estamos seguindo Jesus. Temos que usar o que a gente tem. Aí Jesus vai continuar nos amando, vai nos amar mais ainda e vai nos dar substância, caminhos para que a gente siga por onde quer que Ele mande a gente seguir. Eu quero trazer aqui esse terceiro tópico, algo que aconteceu comigo inusitado essa semana. Eu estava num supermercado lá na Ceasa. E eu vi uma certa mulher usando uma máscara. Uma máscara personalizada do Impacto Radical. E eu questionei ela, onde ela tinha comprado aquela máscara. Quanto era. Eu fiz algumas perguntas. Porque a gente sabe que só quem usa as coisas do Impacto Radical, como essa camiseta aqui, é quem fez o Impacto Radical. E eu perguntei a ela, você fez o Impacto Radical? Ela disse, fiz. Ora, essa é a dica leve, por isso tem que ir. Eu fiz o Impacto, Jéssica ela fez e Esther fez. Se Esther usar esta camisa, Esther não fez. Se Esther usar essa camisa, a gente tem que mandar ela tirar, porque isso é o que simboliza quem faz o Impacto. Esther ainda não fez, então Esther não pode se atrever de usar nem a camisa do pai, nem a camisa da mãe, porque ela não fez o Impacto Radical.
Mas na conversa com aquela jovem senhora, ela também fez algumas perguntas a mim. Disse, você fez quando? Eu disse, eu nem me lembro quando eu fiz. Ela disse, o senhor já trabalhou? Eu disse, eu não tenho tempo de ir trabalhar no Impacto Radical. Não. Minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo. Ela disse, você não sabe como é bom trabalhar. Você precisa ver Rodrigo Simeão trabalhando. Eu disse, Rodrigo Simeão? Ela disse, o senhor conhece o Rodrigo? Eu disse, Rodrigão? Conheço o Rodrigão. Sabe o que foi que aquela mulher fez? Aquele rapaz é bênção. Aonde quer que ele vá. Aquele rapaz tem um profundo conhecimento do que é servir ao Senhor. Onde quer que ele chegue, ele usa as armas que ele tem para mostrar o Evangelho, as boas novas. Eu disse, você está falando para uma pessoa que é muito achegada a Rodrigo, que admira muito ele. Rodrigão não é cego de conhecimento. Isso faz com que duas pessoas que não se conhecem falem sobre ele, porque ele sabe usar as armas que Deus deu a ele, do conhecimento que Deus o deu. Quando eu fui fazer o Impacto Radical, eu lembro muito bem, Rodrigão fazia parte da IPSM, mas ele levou uma jovem, a qual ele tinha evangelizado essa jovem quando ele estava fazendo tatuagem nela. E ele convidou ela para ir fazer esse retiro do Impacto Radical. Ela foi. Essa jovem estava numa situação gritante. Há muitos anos tinha deixado a casa da mãe, muitos anos não falava com a mãe e vivia num antro. Um antro que só Deus sabe o lugar que ela morava. Nesse impacto, ele foi resgatado. Ela foi resgatada. Rodrigão foi lá no covil que ela estava. Ajudou ela a pegar as coisas dela e devolveu ela à mãe. Quando a mãe dela viu o Rodrigão todo tatuado, ela disse, meu Deus do céu, foi o Senhor que trouxe minha filha de volta. Fazia anos que a minha filha estava perdida. Rodrigão usando o consultório dele para evangelizar. Isso é ter conhecimento das armas que Deus bota em suas mãos. Queridos, use as armas que você tem, porque você tem o conhecimento de Deus. E faça com que outras pessoas, assim como você, possa seguir o caminho afora, adorando ao Senhor. Para concluir, eu quero concluir também de forma diferente. Levando você lá aos anos 80. Uma questão de visão também. Um comercial que me chamou muita atenção, que falava sobre visão. Quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Tem gente que precisa usar óculos de grau, mas não usa. Diz que é feio, que incomoda, que envelhece e que machuca. A visão é uma das coisas mais importantes do que a gente possa pensar. Eu, por exemplo, não preciso usar óculos de grau, mas gostaria muito de poder usar. Era um comercial da casa Lux Ótica que alavancou na década de 80. Bartimeu fez questão de usar o óculos que Jesus deu a ele, porque ele tinha a visão do conhecimento, a visão da fé e a visão espiritual. Bartimeu é um exemplo que devemos seguir para a honra e glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Bom domingo, bom almoço e bom descanso aos amados. Amém.
eu sou carta aberta, eu sou texto vivo, todos podem ler. Eu sou um letreiro, eu sou uma marca, eu sou um recado para quem passa e vê. A mensagem de Deus é urgente, é tão linda e tão envolvente, que a minha vida seja eloquente. Não é hora de se esconder, não é tempo para se omitir, é tempo de ser usado nas mãos de Deus. É hora de ir em frente, é tempo de ser valente, de ir aonde nunca fomos, mostrar a todos quem nós somos. Eu sou a mensagem, eu sou carta aberta, eu sou texto vivo, todos podem ler. Eu sou um letreiro, eu sou uma marca, eu sou um recado para quem passa e vê. A mensagem de Deus é urgente, é tão linda e tão envolvente, que a minha vida seja eloquente. A verdade que satisfaz é tão linda e singular. O amor é que nos motiva a compartilhar. É grande demais a seara, são tantos os nossos talentos. Jesus em breve está voltando, um novo tempo começando. Eu sou a mensagem, eu sou carta aberta, eu sou texto vivo, todos podem ler. Eu sou um letreiro, eu sou uma marca, eu sou um recado para quem passa e vê. A mensagem de Deus é urgente, é tão linda e tão envolvente, que a minha vida seja eloquente, envolvente, que a minha vida seja tudo que eu preciso ser. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58. Deus os abençoe. Fiquem na paz de Cristo.